Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindos ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e no programa de hoje vamos falar sobre varíola dos macacos. Com mais de 700 casos confirmados pelo mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o vírus vem se espalhando pelos países e já está no Brasil. Mas será que esses casos são motivo de preocupação? Para sanar todas as nossas dúvidas e trazer mais detalhes sobre essa doença, está conosco hoje o doutor Robert Fabian Crespo Rosas, que é infectologista e professor de medicina do Centro Universitário São Camilo. Doutor Robert, bem-vindo, obrigada pela presença. Eu que agradeço pelo convite. Bom, o que nós temos para falar a respeito da varíola dos macacos é que, em primeiro lugar, não é uma doença nova, né? É uma doença que já se conhece há muito tempo, né? Mais especificamente desde a década de 70 aproximadamente, e que é muito comum e muito presente, principalmente nos países africanos, onde é considerada uma doença endêmica, né? Esta vez, esta doença está chamando a atenção pelo fato de ela estar aparecendo, né, fora do continente africano, em pessoas que não moram lá e que está se disseminando de uma forma, vamos dizer assim, moderada, né? Não vamos falar de lenta, porque em pouco tempo, né, pouco mais de um mês, já temos mais de 1000 casos, na verdade agora, mais recentemente no mundo todo. Esta doença é uma doença causada por um vírus muito parecido, muito semelhante com o vírus da varíola humana, que foi oficialmente erradicada na década de 70 e que, por indicação da Organização Mundial da Saúde, em 1980, parou-se de vacinar os seres humanos por conta da erradicação total desta patologia, né? Então, esta doença está chamando novamente a atenção, primeiro porque está aparecendo fora da área habitual de aparecimento, que seriam os países da África, e pela disseminação que está acontecendo fora do continente e em pessoas que têm sido expostos de alguma forma ao vírus e estão se disseminando nos vários continentes. Doutor, falando um pouquinho da origem, é uma doença que, como o senhor explicou, surgiu muito possivelmente e antes se concentrava muito no continente africano, surgiu dos animais, a gente pode tratar como uma zoonose e que, claro, é passada também, né? Há uma contaminação, uma infecção de humano para humano quando há uma pessoa também que esteja infectada. Fala um pouquinho da origem dessa doença para a gente. Isso, então ela é considerada uma antropozoonose, né? Ou seja, é uma doença que originalmente aparece nos animais, né? E aqui a gente não fala somente dos macacos, na verdade os macacos aparentemente são reservatórios intermediários, né? O reservatório na natureza parece estar mais relacionado com alguns roedores também lá do continente africano, roedores de grande porte que conseguem transmitir a doença, né? Mas basicamente ela foi identificada inicialmente nos macacos e esta doença ela é possível de ser transmitida ao ser humano a partir do contato com as lesões vesiculares que os macacos apresentam durante a apresentação da doença. Agora, quais são os sintomas, doutor? São sintomas que podem ser confundidos com um resfriado, com uma gripe? Quais são os principais sintomas dessa doença que fazem a pessoa ficar em alerta se ela estiver sentindo alguns deles? Num primeiro momento, entre o primeiro e o quarto dia do início dos sintomas, os sintomas são vagos, né? Porque ela tem dor de cabeça, ela tem febre, que não é muito elevada, 38, 38,5, ela tem dor muscular, fraqueza, né? E pode aparecer uma certa dor a nível das articulações. Por volta do terceiro, quarto dia é que aparecem as lesões, né? De tipo vesiculares, né? Primeiro como pápulas, depois como máculas, que evoluem para vesículas, com formação de crostas no final desse processo, tá? Essas lesões vesiculares, elas vão aparecer por volta do quarto, quinto dia do início dos sintomas. De um modo geral, na varíola humana, a apresentação era inicialmente na face, distribuindo-se e estendendo-se ao resto do corpo, principalmente o tronco e os membros.
E que, em relação à doença da varíola dos macacos, tem uma certa diferença nessa apresentação, né? Os sintomas iniciais são muito parecidos, como falei, mas o que tem chamado a atenção é que as lesões vesículo-pustulosas da varíola do macaco, ela tem aparecido em volta da região genital e em volta da região perianal, né? Daí, inclusive, o fato de ter se pensado na possibilidade desta doença ser transmitida não somente pelo contato com as lesões, senão também pelo contato através da relação sexual, tá? Comparando com a varíola do macaco e a varíola do ser humano, o que chama atenção na infecção pela varíola do macaco é que, além do aparecimento das lesões vesículo-pustulosas, há um aparecimento de linfonodos, né, que se infartam e se tornam dolorosos no corpo da pessoa doente com a varíola do macaco, uma coisa que não se observava ou nunca foi descrita quando se falava da varíola humana. Agora, doutor, já ouvi e li muitos especialistas dizerem que a principal forma de transmissão da doença é, como o senhor explicou, por meio da secreção dessas feridas, popularmente falando, né? Mas que existe também a possibilidade de a transmissão acontecer por meio de gotículas respiratórias. Realmente isso é verdade? Pode haver esse meio de transmissão também? Sim, sim. Além do contato com as lesões vesiculares, que são extremamente ricas em vírus, a transmissão se dá também através da via aérea, através de gotículas, que são aquelas pequenos perdigotos que a gente elimina enquanto a gente fala ou durante o espirro. E, como disse agora há pouco, também agora através da relação sexual. Sim. Agora, doutor, nós tivemos recentemente o primeiro paciente aqui no Brasil que foi diagnosticado oficialmente, teve a confirmação do diagnóstico de varíola dos macacos, teve alta, foi para casa, mas vai permanecer mais alguns dias isolado. É uma doença perigosa, doutor, porque são sintomas que se manifestam em outras doenças que talvez não são tão graves assim. Qual que é o quadro que a gente tem hoje da varíola dos macacos? É extremamente transmissível? É muito letal? Bom, assim, quanto à transmissibilidade, o que nós sabemos é que a transmissão ela é moderada, né? Isso significa que bem menos do que a infecção pelo Covid-19, por exemplo, só para dar um ponto de comparação, tá? Para que ocorra a transmissão, precisa haver um contato íntimo durante algum período de tempo, um mínimo de 30 a 40 minutos, tá? O que nós sabemos em termos de letalidade é que, na verdade, existem dois subtipos desta varíola, o vírus da varíola do macaco. Uma que é da região ocidental da África, onde se diz que a taxa de mortalidade por esse subtipo de vírus, ela é baixa, em torno de 1%. Tá? E temos uma outra variante do vírus que ela está na região mais central da África, na qual está descrito uma taxa de mortalidade de até 10%, o que significaria um aumento já mais razoável e mais perigoso, né, no sentido de transmissão e inclusive de taxa de mortalidade. Tá? Nesse momento que nós podemos dizer que é uma doença de transmissão moderada, é uma doença cuja letalidade aparentemente é baixa, porque até onde a gente sabe, o vírus da varíola do macaco que está se disseminando pelos diferentes continentes está relacionado com o vírus da região ocidental da África, que é aquela que tem uma taxa de mortalidade de 1%. Portanto, podemos dizer que ela não é tão letal. Tá? Agora, o fato dela ter saído do seu ambiente natural, que era a África, e ter se disseminado pelos diferentes continentes, leva a pensar que algumas mudanças, né, nos genes desse vírus estão acontecendo. E, de fato, já alguns estudos realizados, né, na Europa têm notado que já ocorreram aproximadamente 45 mutações em relação ao vírus original da varíola do macaco. Tá? O que nós não sabemos ainda é se essas mutações têm a ver com maior transmissibilidade, maior letalidade, é uma coisa que ainda está se estudando. Isso é motivo de preocupação, doutor? Ou é um movimento natural de um vírus? A gente pode esperar essa movimentação, essa evolução de qualquer vírus?
Olha, eu diria que da forma como tem aparecido os casos, né, a velocidade com a que nós estamos vendo esses números aumentarem é uma situação preocupante, porque vocês devem ter visto lá pela mídia, tudo mais, que o primeiro caso foi identificado em 8 de maio, né? Nós estamos a finalzinho, né, quase finalizando o mês de junho, então estamos com 1 mês e 3 semanas aproximadamente. Em 1 mês e 3 semanas, a Organização Mundial da Saúde já reportou 1.687 casos até sexta-feira passada. Tá? Então, é possível que esses números também já tenham mudado. Então, assim, se a gente for, por exemplo, lembrar da pandemia do Covid-19, quando iniciou o problema lá para o final de novembro de 2019, que era o primeiro caso, e quando nós fomos ver o número de casos lá para o mês de março, quando se declarou como pandemia, nós tínhamos números mais ou menos semelhantes, né? Um pouco menor do que esses que a gente está vendo agora, mas muito aproximado disso. Então, eu diria que, como medida de prevenção, a gente precisa se preocupar sim. A gente não pode achar que é uma doença viral de transmissão normal, porque, em primeiro lugar, ela saiu do local onde habitualmente era considerado endêmico, né? Então, só esse fato dele ter saído do ambiente natural dele já é um indicativo que esse vírus tem capacidade de se disseminar pelo mundo, tá? Agora, se essa capacidade vai alcançar uma pandemia ou não, isso desafortunadamente só o tempo dirá, mas a gente não pode subestimar a capacidade desse vírus causar mais uma pandemia nesse novo século. Ou seja, é uma possibilidade que não está descartada. O que nós podemos fazer para evitar que isso aconteça? Eu sei que isso foge do controle de todo mundo, até dos especialistas também, né, doutor? Mas o que a gente deve fazer? Diante dos primeiros sintomas, já devemos procurar atendimento médico? Ou tem um momento, aquela virada de chave que o senhor fala para a gente, o senhor pode falar agora aqui para a gente? É melhor procurar um médico se você sentir determinado sintoma, antes mesmo daquelas feridas surgirem? Qual que é a orientação do senhor para a gente tentar evitar essa disseminação descontrolada, mais do que já acontece, da doença, do vírus? Ok, bom, em primeiro lugar, nós ganhamos uma experiência muito boa com essa pandemia que a gente está vivendo ainda, né? E, coincidência ou não, a doença da varíola do macaco, ela se transmite por vias parecidas com a infecção pelo Covid-19, tá? Portanto, acho que antes mesmo da gente pensar em qual o momento da doença que eu preciso procurar o serviço médico, eu preciso manter as mesmas medidas que eu já estava usando para a prevenção do Covid-19 e mantê-las em prática, pelo menos até esclarecer melhor e saber melhor qual vai ser o rumo dessa infecção viral que está se disseminando pelos continentes, tá? Então, minha sugestão, manter a máscara, né? A máscara cirúrgica, essa máscara que a gente está utilizando, pelo menos no que diz respeito a ambientes fechados, tá? Continuar a lavar as mãos antes e depois de manipular objetos, de entrar em contato com pessoas. Se isso não for possível, continuar utilizando o álcool gel na maior parte das vezes possíveis, principalmente quando do contato com pessoas estranhas, diferentes do seu convívio habitual, e durante a passagem por unidades como restaurantes, aeroportos, hospitais e outros meios de transporte, por exemplo, que são uma forma muito fácil de transmitir essa doença, tá? E uma vez que o paciente já apresentar algum sintoma, né? Como disse, os primeiros 3 dias, os sintomas são os de uma gripe, de uma infecção pelo Covid, porque é febre, dor de cabeça, dor muscular, né? Então, num primeiro momento, realmente não tem por que sair à procura de um médico, porque esses sintomas podem ser de uma infecção pelo Covid, agora com a chegada do inverno pode ser uma infecção pelo influenza A, ou, desafortunadamente, pode até ser uma infecção pela varíola do macaco, tá? Eu diria que o momento chave, né, pensando já em varíola do macaco agora, seria o momento em que o indivíduo doente com esses sintomas gerais
observar o aparecimento de lesões bolhosas ou vesiculares no corpo dele, em qualquer localização, seja na face, no tórax, nos membros ou mesmo na região genital. Sim. Agora, doutor, a gente começou a falar sobre vacinação. O senhor explicou que no caso da varíola humana é uma doença que já foi erradicada e por causa disso, há décadas, a vacina não é mais obrigatória. Mas essa vacina ainda existe? Ela de alguma forma pode proteger a pessoa contra a varíola dos macacos? O fato de a vacina não ser mais obrigatória tem de alguma forma contribuído para o surgimento, ou pelo menos não surgimento, porque já existia há muito tempo na África, como o senhor explicou, mas para a disseminação dessa doença para outros continentes? Qual que é o cenário que a gente tem? Bom, em primeiro lugar, a vacina da varíola humana, ela foi deixada de se aplicar na década de 70, até 1978, acho que aqui no Brasil, especificamente em 1977, foi o último ano em que se aplicou a vacina da varíola humana, tá? Esta vacina da varíola humana, ela dá uma proteção de aproximadamente 85% contra a varíola do macaco, tá? Então, pensando nesse sentido, nós podemos dizer que todas as pessoas que tomaram, a vacina da varíola humana, a princípio, eles estão protegidos em até 85% contra a aquisição da varíola do macaco, tá? O grande problema para toda a vacina é que, com o passar do tempo, os anticorpos produzidos por essas vacinas, normalmente elas vêm diminuindo, né? Então, há uma diminuição com o passar do tempo, o que faz com que a pessoa fique novamente predisposta a adquirir doenças como a varíola humana ou doenças parecidas a ela, especificamente neste caso, a varíola do macaco, tá? Então, por aí nós podemos dizer assim, nós temos algum grau de proteção? Sem dúvida, tá? Qual é esse grau de proteção? Será que esse 85% que se falava na época, até a última dose, o último ano em que foi aplicada a vacina? É difícil dizer nesse momento. A gente teria que fazer um inquérito epidemiológico, um inquérito sorológico, na verdade, para saber como que as pessoas estão em termos de anticorpos contra a varíola humana. E, a partir daí, dar uma posição quanto a se isso realmente ainda está protegendo ou não, tá? Isso num primeiro ponto. Um segundo ponto, a vacina da varíola humana, ela não existe mais neste momento para poder ser aplicada em uma população, nem sequer numa pequena população. Mas nós temos o substrato, O substrato inicial, o vírus, aquela substância base para a fabricação da vacina, ela está guardada lá nos Estados Unidos, no CDC, tem alguns centros europeus também que ainda guardam esse substrato. Provavelmente aqui o Instituto Butantan também devem ter guardado esse substrato viral para poder fabricar novamente essa vacina, tá? E aí, caso necessário, talvez tenhamos que todo mundo nos vacinarmos novamente, certo? Doutor, uma situação como essa não seria já um caso de necessidade ou é preciso, infelizmente, que a situação piore para que isso aconteça? O senhor acredita que o cenário de hoje pode contribuir para a retomada dessa vacina? Olha, pensando sempre em prevenção, eu diria que é o momento de começar a se fabricar novas doses, nem que seja numa quantidade ainda pequena. Porque qual é o grande problema? Os mais afetados e os que provavelmente correm até o risco de óbito, com esta doença, são aquelas pessoas que têm algum grau de imunossupressão, Tomam imunossupressores, têm algum tipo de câncer, estão fazendo uma quimioterapia ou uma imunoterapia. Então, esse grupo, pelo menos, ele precisaria ser vacinado para evitar que ele se torne um alvo fácil da doença, tá? Mas, por outro lado, também nós sabemos que devemos seguir alguns caminhos, que é o que a Organização Mundial da Saúde está fazendo. Então, eles estão observando e cada dia, passo a passo, estão vendo como que essa doença está evoluindo no mundo e provavelmente no momento em que eles considerarem que ele tem realmente uma tendência para uma pandemia, elas devam, sim, nesse momento, insistir na necessidade de vacinar pelo menos as populações mais suscetíveis, como é o caso dos imunossuprimidos.
Dentre outras razões, doutor, esse período mais seco, mais frio que a gente vive, contribui para o avanço das doenças respiratórias, das síndromes respiratórias, e entre elas da Covid-19 também. O fato de a varíola dos macacos estar avançando nesse momento, em que outras doenças também estão avançando e que preocupam, dificulta esse controle ou não atrapalha? É perfeitamente possível combater e controlar uma doença e a outra, ainda que elas estejam se manifestando assim tão vorazmente ao mesmo tempo? Assim, eu diria que em termos de prevenção, o fato delas terem uma via de transmissão parecida facilita no sentido de a gente se proteger melhor. Então, se você se protegendo para o Covid-19, automaticamente você está se protegendo para a influenza A e também está se protegendo contra a varíola do macaco, tá? Então, pensando nesse sentido, eu acho que não atrapalha, tá? Uma vez que o paciente está sintomático, né, aí que começa o problema, porque, na verdade, aí vai ser sempre aquela dificuldade, agora no inverno para nós, né? Será que é Covid-19? Será que é influenza A? Certo? Aí entra uma terceira doença, que seria a varíola do macaco, que, como disse, nos primeiros 3 dias, ela vai parecer uma gripe, vai parecer uma infecção pelo Covid. Tá? Então, de fato, uma vez que os sintomas estão presentes na população, vai dificultar e vai dar mais trabalho, porque aí vai ser difícil você separar uma da outra, né? Doenças como Covid-19 e influenza A, que são muito mais parecidas ainda, é difícil. Tá? Uma terceira doença complica ainda mais a vida dos médicos no sentido de separar uma da outra. Tá? Mas, assim, eu acho que nesse momento, nós não devemos nos preocupar tanto com a doença, nós devemos nos preocupar com a prevenção da doença, tá? Eu acho que se todo mundo retomar o uso da máscara, utilizar novamente o álcool gel, tomar o cuidado de evitar aglomeração e tudo mais, nós estaremos nos protegendo não somente da Covid-19, como da influenza A e inclusive da varíola do macaco. Agora, doutor, mas no início da nossa entrevista, o senhor disse para nós que é um motivo de preocupação pelo avanço que a doença tem registrado, né, em pouco tempo. Mas falar de preocupação não é falar de pânico. Se a gente tomar os devidos cuidados, manter essas medidas preventivas, como o senhor está reforçando tanto, é possível que nós consigamos que a situação não avance para um estado como a Covid chegou, como pandemia. Eu sei que é difícil fazer previsão, doutor, aqui ninguém tem bola de cristal, mas se cada um fizer a sua parte, as chances disso acontecer diminuem bastante. Sem dúvida, isso aí é a ferramenta mais importante. Se nós retomarmos as medidas que a gente aprendeu nesses 2 anos e pouco de pandemia pelo Covid-19, nós levaremos, sem dúvida alguma, talvez não será uma parada dessa pandemia, mas pelo menos a uma disseminação bem menor e com um impacto muito menor na população e principalmente na economia, né? Que é o grande impacto, além de nossa saúde, posteriormente à passagem dessa doença e o transtorno econômico que isso causa. Dr. Robert, como nós já mencionamos ao longo dessa entrevista, recentemente o primeiro paciente aqui no Brasil, brasileiro, que teve o registro da doença confirmado, da varíola dos macacos, recebeu alta e está em casa. Mas os médicos orientaram que ele permanecesse em isolamento em casa pelas próximas 2 semanas. Por quê, doutor? Ainda que o paciente tenha se curado, as feridas não existem mais, já tenham cicatrizado, ainda assim há um risco de ele passar a doença para alguém? Há um risco de contaminação? Assim, a doença da varíola, tanto a varíola humana quanto essa varíola do macaco, ela transmite enquanto tiver lesão em atividade na pele. Tá? Então, enquanto todas as lesões não tiverem cicatrizado e passado para a forma de crostas, ela ainda está transmitindo a doença. Tá? E isso leva, em média, aproximadamente de 14 a 21 dias para uma cicatrização total. Por isso que esses pacientes, mesmo no momento da alta do hospital, eles têm sido orientados a ficar por pelo menos mais 7 a 10 dias isolados dentro de casa, porque enquanto ele tiver alguma lesão em atividade que ainda não formou aquela crosta comum, ele ainda está transmitindo a doença
não somente através das lesões cutâneas, como também através da via aérea. Doutor, eu sei que a gente já falou sobre o que eu vou perguntar agora ao longo da entrevista, mas pelo tamanho da importância, de tão importante que é, eu peço para que o senhor fale mais uma vez para a gente encerrar a entrevista de hoje, falando sobre as medidas de prevenção. Por que elas são tão importantes nesse caso também para evitar a disseminação descontrolada, o que foi muito importante na época da Covid e ainda continua sendo importante, mas nesse caso também da varíola dos macacos? Certo. Então, assim, a importância das medidas de prevenção, elas são talvez até mais relevantes do que ir atrás de um tratamento específico, porque com as medidas de prevenção, como é o caso do uso da máscara, como é o caso do uso do sabonete, da água para lavar as mãos toda vez que entrar em contato com pessoas infectadas ou não, o uso do álcool gel, são medidas que são capazes de prevenir doenças de transmissão aérea, doenças de transmissão por contato. Portanto, elas são extremamente úteis não só para evitar a transmissão do Covid-19, que é o que a gente aprendeu bem, como também para evitar a influenza A e, neste caso particular, também para diminuir a chance de adquirir e desenvolver a doença da varíola do macaco. Tá certo. Dr. Robert, queria agradecê-lo pela participação, pela entrevista, por todos esses esclarecimentos. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Até a próxima. Um abraço. E o Jovem Pan Saúde fica por aqui e, como sempre, agradeço também a sua companhia. Espero que tenha gostado do programa de hoje. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão de tema, é só enviar um e-mail para a gente, saude@jovempan.com.br. E para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde.